Hoje então nós vamos falar da pedra do ano, porque todo ano, né, a gente tem uma mudança vibracional que ocorre sempre no ano novo astrológico, que o ano novo astrológico varia muito, normalmente é dia 20, dia 21. Eu estava vendo, esse ano ocorre dia 20 de março, que é o ano novo real astrológico, na parte da tarde. Virou a tarde, a gente já está nos influxos do Sol a 0 grau de Áries, fazendo com que o ano jupiteriano se firme para valer. Que agora a gente está fazendo o quê? Sempre toda virada de ano. Como a gente já tem a virada do ano, aquele valor de renovação, 31 para o dia 1º a gente já tem os 2 anos, os dois assim, um transbordando para o outro. Então a gente está fechando Saturno e está iniciando Júpiter. Começou 20 de março, é Júpiter solto, tranquilo. Então quando você traz um renovar cíclicos de energia, o que ocorre? Automaticamente toda a linguagem simbólica que o envolve começa a fazer parte. Então existe uma linguagem, vamos dizer assim, que de acordo com a sua consciência você utiliza de diversas formas. Então você passa a ter um anjo, de uma forma bem simples, como a gente conhece, que rege o ano, que aqui no caso vai ser Saquiel, que é o anjo correspondente à consciência jupiteriana, né? Você passa a ter um animal correspondente a isso, que no caso tem a raposa, né? Por incrível que pareça, né? A raposa, né? Que ela tem um arquétipo meio negativo, né? Aquela coisa, ela é espertalhona, não, que tem uma sapiência incrível. Se você estudar o animal, você pode ver que é um animal extremamente esperto, que aí traz todo esse lado de Júpiter presente nele, né? No vegetal, né? O vegetal ligado como aroma, como perfume, ligado a Júpiter é o açafrão, né? O açafrão. Eu vou fazer uma palestra ainda, uma atividade, sobre todas essas consciências, como que a gente trabalha com elas, é bem legal, vai ter ainda esse momento, né? E por fim, no reino mineral, a consciência jupiteriana conversa conosco através da rubelita, né? Que tem algumas pessoas que chamam, né? Podem chamar também de turmalina rosa. É uma forma, é uma linguagem. Por quê? Ela é uma pedra que ela traz a cor da força da natureza muito ligada. Eu até coloquei uma fotinho dela aqui, ó, para vocês verem. É a cor púrpura, que é a cor ligada ao ano, né? O púrpura, assim como o azul também, né? Não o índigo, o azul não tão profundo. São cores que estão muito... Vocês podem ver que vocês têm essas duas nuances aqui. Vocês conseguem ver o azulzinho e de uma forma bem intensa também o púrpura? Então isso está na pedra. E é uma pedra fácil de achar. Ela não é difícil de achar, né? Ela não é uma pedra fácil. Quem entende um pouquinho de pedra aqui no sentido de compras? Não é fácil de achar essa pedra? Não é uma pedra e não é cara, porque você compra ela bruta. No sentido de manuseio da pedra, ela bruta, ela é até mais eficaz do que a lapidada. A lapidada ela é interessante se você vai utilizá-la como uma joia, uma coisa assim. Mas se quiser fazer uma joia com ela bruta, também é extremamente, sabe, assim, fluente, porque você mexeu menos na característica natural da pedra, né? Então é essa aqui. Todo mundo conseguiu ver? Eu passei ela aqui para todo mundo ver, né, para todo mundo enxergar, né? Então agora a gente começa a entrar na linguagem dela. E conforme eu falei para vocês, depois que a gente trabalhou esse arquétipo aqui na sala de aula, que ele está vibrando, que vocês entendem a forma como a gente entra na linguagem, eu vou medir na radiestesia, uma coisa rápida, óbvio, né? Mas eu vou medir na radiestesia cada um de vocês de acordo com o objetivo que você tem com a pedra, para você ver qual a melhor forma de se atuar com ela. Né? Exemplos, vamos supor, você está almejando uma determinada coisa. Você fala assim, tem uma forma de eu magnetizar essa pedra? Qual é a melhor forma? Aí a radiestesia que vai dizer, por quê? Porque você está com o conhecimento da palestra em você aqui, esse egrégoro, essa consciência está vibrando aqui, então a radiestesia com um acerto fica bem próximo da realidade. Então, eu tenho uma forma de orientar vocês em relação ao manuseio dela de uma forma direta. Então, pouco tempo, uns 30 segundos por pessoa aqui, eu já tenho como dar esse ponto para você saber como você manipula com ela. Só tem que saber o que você quer. Se você não quer nada, só tem o conhecimento, ele já foi dado, tá tudo bem. Se você quer utilizar de uma forma prática, no final a gente vai ter essa prática aqui comigo. Tá bom? Cada um de uma forma individual. Isso a gente vai começar em torno de umas
6h30, 18h30, mais ou menos, até 19 horas, se der tudo certo, a gente terminou. Tá bom, gente? Tá certo? Mas antes tem que trabalhar a consciência. Então vamos lá, vamos entender isso. A linguagem desses reinos. Vamos entender uma coisa. O ser humano hoje, como quarta consciência, ele traz as consciências anteriores a ele. Então essas linguagens, não você fala assim, pô, eu não tenho condição de entrar na linguagem da pedra. Claro que tem, ela está dentro de você. Eu não tenho condição de entrar na linguagem do reino vegetal. Claro que tem, ele está dentro de você. E como eu brinquei com vocês aqui antes da atividade, quem tem animal de estimação, óbvio que o animal conversa com você. Ele não precisa falar a sua língua. Você entende claramente a necessidade dele, o que ele quer, e começar a... São esses animais domésticos, inclusive, que estão formando personalidades novas que poderão ser criadas no futuro de seres humanos. Que eles estão próximos do reino humano, adquirindo, entrando em sintonia, eles vão para um determinado local astral, como uma alma-grupo, que várias experiências criadas e formadas por eles, no futuro, pode gerar um tipo de ser humano. Vocês entenderam como que funciona esse sentido da linguagem? Então seria assim, quer ver um exemplo? Várias pedrinhas, tem por aí, elas estão adquirindo, de acordo com o potencial delas, a consciência delas. Então, por mais que elas demorem um montão de tempo e fica ali e tal, que é o reino mineral. O reino mineral, como que ele entra na linguagem do reino superior, que é o vegetal? O vegetal é plantado nele. Então o vegetal está conversando com o mineral naquele momento que você planta ele. Você quer que uma plantinha vingue, você vai fazer o que com ela? Você vai deixar ela suspensa no ar? O que você vai fazer com a planta? Vai plantá-la. Aí vem o verbo planta, plantar. Então quando você coloca ela ali, ela está entrando em sintonia com esse reino. Então ela já está conversando com ele. Porque ela está absorvendo os minérios através da água, que a água é o que? A água, quando você o joga como segunda consciência no mineral, você provoca uma química ali. Essa química faz com que o mineral se eleve, recebendo um segundo impacto de consciência, é o reino vegetal. Então um conversa com o outro, através do elemento terra e água. Vocês compreenderam isso? Então, várias experiências do mineral no futuro, milhares delas, vão formar um novo vegetal. Porque foi transladado a experiência de um para o outro. E o que o animal faz? O que ele faz em relação à planta? Começa com co e termina com mer. Então eles comem o reino vegetal ou não? Claro que sim. Então ele está ali, ó. Então ele está comendo o quê? Ele está comendo a experiência do segundo reino e do primeiro reino. E ele está jogando isso dentro dele. Então quando você pega o reino vegetal servindo para o reino animal, isso representa um transbordo de consciências e experiências. Então através do animal que vai digerindo o reino vegetal, todas as experiências do primeiro e do segundo reino vão para dentro dele. E o que ele faz com o reino vegetal? Não é o terceiro elemento, o fogo, que faz a digestão? É o elemento correspondente ao reino. Então o fogo, como terceira consciência, através da digestão e do sistema sanguíneo ou circulatório que está no animal, está sendo transformado o terceiro estado de consciência. Então o animal está conversando com o vegetal e está conversando com o mineral. Vocês estão compreendendo como que funciona? Então quando você começa a entender, você fala, pô, então assim que vai transladando, vai. E esses animais, conforme eles vão adquirindo essa experiência, eles vão para um determinado local. Os animais escolhidos têm contato direto com o ser humano. Olha como se forma a possibilidade das consciências astrais dos animais para potencializar um ser humano. Ele tem que entrar na sintonia do ser humano. Então você pega, quer ver um exemplo? Vou aproveitar a experiência de um tigre para formar uma nova personalidade humana. Você é um anjo, criador. Então você está vendo ali, você não vai pegar o tigre que está ali no meio da floresta matando para viver e etc. Você não vai jogar isso dentro de um ser humano. Já pensou que ser humano que vai... Então o que você vai pegar? Você vai pegar, já viram aqueles os que ficam com os monges ali, aqueles tigres e tal? Então vai pegar aquele, por quê? Então ele é um tigre que está ali, ó, está pegando aquela consciência de garra, de animal de poder que ele é o tigre, ela está sendo transbordada junto com a energia daquele ser humano para ser colocada num determinado, uma determinada parte do astral, subplano astral, correspondente a isso, para formar um ser humano. Então todos esses animais, a orca, não tem as orcas que ficam com o pessoal ali, servindo para fazer shows e etc. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito na criação, nada é por acaso. Aí você pega os cachorros, você pega os gatos,
toda hora que você está ali trocando essa energia, você está dando parcela de você. Quem tem animal aqui sabe como é que é. Você dá parcela de você e você recebe parcela dele. Você está formando o transbordo do reino. Vocês estão compreendendo? Então, por isso que se diz, num ocultismo sério, tem palavra melhor, esoterismo, linha do saber, não importa. Tem gente que fica se preocupando, porque falou essa palavra. Meu, fique com as palavras, eu prefiro ficar com a consciência. Né? Então, aí, quando você pega esse tipo de entendimento, você vê como os reinos andam. Por isso que você pode dizer, numa linha de saber, que é o que eu estava desenvolvendo, que o ser humano de hoje vai ser um anjo melhor no futuro do que o anjo que está hoje aqui. Por quê? Porque ele vai ser mais consciente. Assim como o anjo de hoje vai ser um semideus melhor do que o semideus de hoje. E o semideus de hoje vai ser um deus melhor. O mineral de hoje vai ser um vegetal melhor do que o vegetal de hoje. Por quê? Porque a evolução está andando. Então ele vai ser aperfeiçoado, ele está adquirindo a experiência presente. Aí você fala assim, não entendi ainda. Quer ver como vai ser fácil? Qual ser humano é mais evoluído? O de agora ou de 4, 5 séculos atrás? De agora. Ah, bom. Imagina, joga o ser humano hoje, 5 séculos passados, com iPad, iPod, iPod, e tira foto, e não sei o quê, e pega e vai pra lá. E eu fui pra Lua, sabia que a Lua... Meu, você pira um cara dessa época. Vocês estão indo, você pira. Então, por quê? Porque representa todo esse ciclo evolutivo. Agora que você entende nós, que seremos anjos melhores do que os anjos de hoje. Porque hoje você pega, você fala, então se tem um ciclo de alimentação, então nós vamos ser comidos pelos anjos? Né? Para passar a experiência, não. A etapa acontece da seguinte forma, quer ver como é fácil entender? É justamente o contrário. Você pega a alimentação dos reinos, porque a evolução ela tem como se fosse uma realidade pendular. Aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3, o 4 é o mais denso, que é onde nós estamos hoje. O 5º está no patamar do 3º, o 6º está no patamar do 2º e o 7º está no patamar do 1º. E o ciclo é esse. Então aqui você percebe que você teve uma densificação até chegar aqui. Você não teve uma densificação? Então aqui existe alimentação. O mineral serve para o vegetal serve para o animal, e o animal serve. Você não come animal? Tudo bem, hoje eu não como, mas eu devo ter comido. Nunca comi, tudo bem, mas em alguma reencarnação você já comeu. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Então você chega aqui, agora qual é o sentido da evolução? É a ascensão. Então o anjo não vai se alimentar de você, é muito pelo contrário. Você que quer se alimentar do anjo, mas como é que você vai fazer isso? Com a sua consciência. Então você tem a sua elevação e o transbordo da consciência angélica. Como o 5º princípio para você, que é o 4º, é através da sintonia. Então você pega as hierarquias tentando entrar em sintonia com você, aí você, com a sua evolução, que agora você está o quê? Você está se densificando ou sutilizando? Por isso que aqui você se alimenta. Vocês entenderam? Então, como agora ela segue para cima, ela vindo aqui, então agora em vez de interiorizar, exterioriza. Você forma o seu anjo interior para depois ele ser exteriorizado e ele estar no sentido da evolução. Então hoje como é que você está fazendo isso? Esse transbordo junto com os anjos. Hoje o que você considera assuntos espirituais para você entra em escolas de iniciação, escolas de aprimoramento, você já está fazendo o transbordo. Porque quando você começa a sutilizar os seus padrões vibracionais mentais, os anjos estão em sintonia contigo. Então já está acontecendo o transbordo. E várias experiências de seres humanos que vão coletivamente entrando nesse processo de evolução, formarão no futuro que será um anjo. Porque um anjo tem a consciência muito mais elevada do que um próprio ser humano. Vocês entenderam como que vai o galgar? Então isso está acontecendo o tempo inteiro. Só não vê quem não quer. Só não vê. Então está andando para frente sim. Porque está andando para trás, porque não está certo, não consegue enxergar só isso. Não consegue entrar em sintonia. Você não tem o direito de chegar na sua casa, ligar a TV ali ou assistir aquelas atrocidades ali que o pessoal alimenta, ou de repente ir para um canal mais elaborado, com uma coisa mais útil. Você não pode fazer isso. É o tipo de energia que tu se alimentas. E aí você vai ver que tipo de energia que você coloca dentro de si. Né? Que tem tipo de anjo para tudo também, né? Tem anjo para tudo. Então isso, para que eu estou falando isso? Porque você, sendo que você está aqui e traz todas essas experiências anteriores, você tem o direito de conversar, manipular e trabalhar a linguagem de todos esses reinos.
Eu estou só justificando porque, segundo a minha visão. Então, para mim, é um erro você chegar e falar assim, ah, você não tem condição de falar a linguagem do mineral. Como não, se o mineral está dentro de mim? Então, eu não consigo falar comigo mesmo? Não é verdade? É ou não é verdade isso? Da mesma forma, né, aqui só para fechar, um é o mineral, o 2 é o vegetal, né, terra, água, o terceiro é o animal, que aí vem a palavra anímico, que vem de ânima, que quer dizer alma, né, onde foi formado isso, que está ligado ao fogo. Aqui o ser humano, com a realidade do ar, que aqui são os sistemas que eu sempre falo para vocês. A nossa herança do mineral é o sistema ósseo, a herança do sistema vegetal é o nervoso, o sistema nervoso, aqui o sistema circulatório com o animal, e o ser humano é o sistema respiratório, é o que diferencia ele do reino animal, a forma como ele trabalha. E por enquanto aqui no futuro, o quinto sistema que forma a realidade do anjo é o sistema endócrino. O ser humano será perfeito com as suas 7 glândulas sagradas, no sentido de funcionamento para formar um anjo. Essa é a diferença de um ser especial e de um ser humano comum. Os dois têm um corpo humano perfeitinho, mas o iluminado tem todas as glândulas em funcionamento, secretando valores dentro dele para que ele seja diferente. Ele tem um cérebro que tem um mini coração que pulsa aqui, que é conhecido hoje como o quê? Glândula pineal. Ele tem a glândula pineal pulsando aqui e mandando um monte de substâncias ali que circulam aonde? No sangue dele, recebendo prana, atingindo o sistema nervoso e também se refletindo o quê? No ósseo. Então isso forma um ser humano diferenciado hoje, é o sistema endócrino, né? Tem a glândula timo funcionando, já ouviu falar da famosa glândula timo do coração? Um mestre tem essa pureza, né? Tem essa energia maravilhosa dentro de si que faz com que ele transmute essa energia de uma forma maravilhosa para todo mundo ver. Circula nele, né, toda essa energia. Então você tem condições de falar com todo o reino mineral, sim, que é a nossa ideia. Como que a gente conversa com a pedra jupiteriana? Como é que a gente troca uma ideia com ela? Como é que funciona isso? Como é que esse padrão vibracional ocorre para eu entrar na sintonia de uma pedra, seja ela qual for, para que eu possa, de repente, utilizá-la para uma determinada coisa, para eu entrar em sintonia com a força e com o poder dela, né? Então vamos começar a entender isso aqui. Como eu falei para vocês, a gente tem esses reinos manifestados, sendo que a gente chegou até o quarto. Mas já existe muito anjo hoje na face da Terra. Tem. Nossa, né? Quer ver exemplos bem bobos? Bobo é na brincadeira. Alguém já ouviu falar em Cristo aqui? Não? Anjo. Alguém já ouviu falar em Buda? Anjo. Ah, alguém já falou em Krishna? Anjo. Moisés? Anjo. Da pesada, mas um anjo. Né? Porque você tem anjos que são da pesada e anjos que são mais zen, mais calmos, tal, né? Moisés era um dos da pesada, né? Como você tem também determinados flagelos aí que se manifestam, são tudo hierarquias, são seres que já trazem um pulsar diferenciado que faz com que ele seja diferente da humanidade. Você tem sim um monte já por aí, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente tem que entender o básico disso aqui, ó. São 7 consciências que sempre formam uma 8ª expressão, que é um Buda. Guarda isso. Seja em qualquer reino, ou então você tem um Buda do vegetal, você tem um Buda do mineral, você tem um Buda do animal, e você tem um Buda também do reino humano. Então, quando a gente coloca esse símbolo aqui, ó, ele representa uma 8ª expressão de 7. Então, quer ver como que é isso? Assim que você começa a entender o que é o rei do mundo. Alguém já ouviu falar no rei do mundo aqui? Quem que é o rei do mundo? Vamos falar que é o Barack Obama. Quem é o rei do mundo? Tem gente que fala que é Melquisedeque, que mais? Não importa o nome que você dê. Está desligado o ar-condicionado aqui ou eu que estou na andropausa? Aqui está bem fresquinho. Está bem fresquinho aí? Está ligado esse negócio aí? Porque eu tô aqui que... eu tô virando o Buda da transpiração aqui. Tá ligado? Tá ligado mesmo? Tá? Só que as aletas devem estar para vocês aí, né? Mas tudo bem, eu transpiro de boa. Não tem crise não. Vamos lá, vamos seguindo. É que eu falo isso... e aí vai. Vamos entender então.
Você vai entender até as fases da Lua agora. Olha que interessante. Quando o reino mineral ele terminou a sua expressão, vocês vão entender o reino do mundo. Houveram 7 tipos de manifestações do mineral para terminar a sua etapa evolutiva. Assim como vão ter 7 tipos de seres humanos para fechar a nossa, para a gente entrar no angélico. Então tiveram 7 expressões minerais para que se formasse uma 8ª expressão. E essa 8ª expressão do reino mineral, ele é a síntese de tudo isso. Então existe um Buda do reino mineral. Quando terminou esse primeiro momento, aí vai para onde? Vai para o reino vegetal. Então quantas expressões do reino vegetal surgem para você formar o Buda do vegetal? 7 expressões do reino vegetal. Daí que você pega essa coisa que tanto fala por aí, magia das 7 áreas, nunca ouviram falar essas coisas, incensos, 7, não sei o que, está trabalhando essa expressão. Então sempre quando você tem esse setenário, é porque você está trabalhando a sintonia com o Buda daquele reino. Vocês vão ver como que é o rei do mundo nisso. Terminou o vegetal, vai ter o quê? 7 expressões do reino animal. Que aí você tem os totens, você tem as consciências do reino animal que formam o quê? O Buda do reino animal. E por fim, aí que está um segredo que está muito ligado a nós, no reino humano, 7 expressões do reino humano para fechar o Buda que vai ser o Buda síntese do reino humano. Então hoje, todo grande ser quando se manifesta na Terra, um Cristo, um Buda, um Krishna, tem 7 que estão ligados a ele. Olha isso. Vocês estão entendendo? Sempre tem 7 seres. Não falei que vocês vão entender a fase da Lua agora? Que a Lua é a grande mãe da Terra? Quantos dias a Lua para dar a volta ao redor da Terra? 28. 4 reinos, 7 expressões, 7 vezes 4, 28. Para você despertar o anjo em ti, ou a vitória do ser humano se transformando em anjo, são mais 7 fragmentos angélicos. 7 vezes 5, 35. É um número importantíssimo ligado à nossa evolução. Quer ver você entender isso aqui? Ó, quer ver? Nesse exemplo aqui com a sua idade. Com a sua idade você vai entender isso. Com esse símbolo aqui, ó. Aqui vocês perceberam que nós chegamos até aqui. Não chegamos até aqui? Ó. Alguém tem dúvida que é humano? Aqui. Acredito que sim, né? Se você já chegou aqui, maravilhoso, lindo. São 3 expressões futuras. Todo mundo de acordo? Então você tem o quadrado, que representa o que já aconteceu, e o triângulo, que é a potencialidade. Na ciência é comprovado que de 7 em 7 anos você muda. A sua vibração, toda a sua consciência transmuta. Então do 0 ao 7 você trabalha o mineral em você. A criancinha não está formando seu corpo físico ali? Tá ou não está? O osso é tudo molinho, não é assim? Do 0 ao 7 é ou não é? Dos 7 aos 14 é uma idade importantíssima para você formar o que vai ser a saúde do ser humano. Quer ver um exemplo? O que você dá para essa criança de 7 anos se alimentar? Que tipo de... mas cálcio junto com o quê? Com McDonald's. Cálcio junto com o quê? Com Coca-Cola. Cálcio... Desculpa o cálcio, que eu estou pegando para brincar. A gente enche ou não enche a criançada de porcaria? Porque o desejo dela, eu vi na TV, mãe, eu quero. Tem um bonequinho do McDonald's. Vai falar não para a criança de 9. Vai falar. Ah, nada. Então aqui é importantíssimo, ó. E a mídia comanda a gente. Por isso está tudo errado, tudo ao contrário. Olha a idade emocional que você trabalha o animalzinho dentro de você. Ó aqui. A idade do que o animal está aí lá dentro. Não, 14 aos 21, meu Deus do céu. Né? O vermelhão, não preciso dar detalhes, né? Aquele, e aí? Tem quanto? Tem 30? É pouco, eu quero 35, eu vi na palestra. Não é assim? Ou se é? Não é verdade? Você é adolescente, você está ali que você namora até com porta, para não falar o detalhe. E aí vai, né? Não é verdade? Olha a idade que você começa a pensar que você é um ser humano. Dos 21 aos 28. Você começa a falar assim, poxa, acho que eu preciso estudar para fazer alguma coisa. Acho que meu pai e minha mãe não vão me sustentar até o fim da vida, não. Eles já estão pegando no meu pé que eu tenho que me virar. Estou mentindo? Por isso que aqui tem um planeta na astrologia que fecha um ciclo, que é Saturno. Fechou a pedra
cúbica que tem que se tornar pedra filosofal. Tudo isso são expressões de Budas. Agora é que vocês entendem o fechamento. Do 0 ao 7 você conversa com o Buda mineral em ti. 7 aos 14 você conversa com o Buda vegetal em ti. 14 ao 21 o Buda animal. E dos 21 aos 28, que você fecha até o ciclo lunar, dos 28 dias, aí depois a coisa começa aqui, já abrir outras potencialidades. Quando você chega dos 28 aos 35, é um anjo conversando com você. Você já começa, quer ver como o ser humano trabalha com essa reverberação? Eu tenho que achar um caminho espiritual, eu tenho que melhorar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou orar, sei lá, vou fazer umas boacumbas por aí, e aí vai. Então, não é assim? Aqui então é o semideus e a intuição conversando contigo, ó, dos 35 aos 42. É uma idade muito intuitiva do ser humano, ele começa a ter flashes constantes do que ele tem que fazer, o que se aproxima de mim, quais são as experiências, como que funciona isso. Então o ser humano ele começa a trabalhar. Olha a idade que Deus se projeta em você. Ó. Dos 42 aos 49, você fecha um ciclo. Você fecha um ciclo. Por isso que os 50, né, é um ano importantíssimo que na Kabbalah são chamadas 50 portas de Binah, ou as 50 portas de compreensão que o ser humano trabalha, né? Então é uma idade fantástica dentro de nós, é onde, e agora? Agora tem que fazer alguma coisa. Você quer um momento interessantíssimo para você conseguir definir qual é realmente o seu caminho? É aqui, ó, é aqui. E para onde você vai depois daqui?